Circle of Inevitability, capítulo 748. Ritual do Desespero. A Madame Mágica confirmou o palpite de Lumian. Sim, os restos mortais de Omibela, a deusa da colheita. Os restos mortais da deusa da colheita, um artefato selado de grau. O contato deve ser possível e brevemente utilizável. Lumian perguntou ansiosamente: quais são os outros dois pré-requisitos, além de se fundir com os restos do cordão umbilical de Omibela? A mágica riu de forma autodepreciativa e disse: eu realmente não deveria ter te contado isso. Isso te estimulou a realmente considerar correr riscos. Claro, como um astromante de alto escalão, não posso dizer que não previ isso. Contar tudo a você e deixar você decidir é minha escolha. Os dois pré-requisitos são: primeiro, você deve ter sido traído por um parente direto. Segundo, você deve ser mulher. O que? Isso claramente decepcionou Lumian. Ele sentiu que atendia ao requisito de traição, pois seu pai biológico o havia abandonado e a sua mãe, levando à falência de seu avô. Mas por que ele tinha que ser uma mulher? A Madame Mágica pareceu adivinhar seus pensamentos. Você mal atende ao critério de traição. Quanto a ser mulher, no mundo do misticismo, há maneiras de transformá-lo temporariamente em uma mulher, como um item místico especial do caminho da demônia, que não requer necessariamente uma sequência alta. É verdade, Lumian pensou no brinco mentira. Embora não pudesse mudar seu gênero, sua capacidade de alterar aparências ou ajustar a altura era igualmente mágica. Se tais itens existissem, então certamente deveria haver artefatos que pudessem mudar o gênero de uma pessoa, o que, dado o entendimento de Lumian sobre o caminho da demônia, ele acreditava ser quase certamente existente, embora raro e especial. A esperança de Lumian sobre o acesso aos restos mortais de Omibela foi reacendida. Aquilo era um artefato selado de grau. A Madame Mágica, com uma expressão peculiar, deu outro lembrete: se você realmente consumir os restos do cordão umbilical de Omibela e possuir a linhagem da Grande Mãe, você será para sempre incapaz de se aproximar da armadura do orgulho. Sua traição desaparecerá com o tempo, mas quando você se tornar uma falsa Omibela, a armadura o atacará primeiro e sempre, a menos que haja alguém mais especial presente que valha a pena atacar. Isso é uma manifestação do ódio da armadura do orgulho pelo caminho da Terra? Em batalhas futuras, se eu estiver por perto, Franca e os outros não poderão usar a armadura do orgulho. No entanto, entre a armadura do orgulho e um artefato selado de grau 0, qualquer pessoa sã sabe qual escolher, mesmo que o último seja apenas para uso temporário. Lumian assentiu, indicando que havia entendido. A Madame Mágica não continuou o assunto. O acordo com a Igreja do Eterno Sol Ardente pode seguir adiante. Me avise o horário e o local combinados para a transação. Esse artefato selado não pode ser transferido por você, é muito perigoso. Faça com que os purificadores se preparem para selá-lo no local, ela aparecerá. Tudo bem. Lumian aproveitou a oportunidade para transmitir outras informações que havia reunido nos últimos dias. Ao ouvir que o bruxo demoníaco Burman foi influenciado por Harrison da Ilha da Ressurreição, querendo tocar a marca da morte, e que o espírito maligno que ele invocou e matou era suspeito de ser ele mesmo, a Madame Mágica virou a cabeça em direção ao senhor enforcado. Lumian já havia ouvido da Madame Mágica que o clube de tarô já estava investigando a Ilha da Ressurreição, especificamente o senhor enforcado e a senhora Eremita. Aquele conhecido como Portador da Tempestade, entre as cartas dos arcanos maiores, disse pensativamente: isso está relacionado a algo que estou investigando. Não posso revelar os detalhes ainda, mas você deve saber que Harrison provavelmente aparecerá em lugares intimamente ligados à morte, escuridão, crepúsculo e decadência.
Se você encontrar alguém de origem desconhecida em tais cenários, lembre-se de me contar. Morte, escuridão, crepúsculo, decadência. Realmente alguém da Ilha da Ressurreição, Lumian não ficou surpreso com a dica do Senhor enforcado. Ele estava mais preocupado se a ressurreição da Ilha da Ressurreição era de fato uma ressurreição verdadeira. A Madame Mágica conseguia ler o que ele estava pensando. Eu já disse antes, não somos Beyonders do caminho da morte, então não entendemos fundamentalmente a situação na Ilha da Ressurreição, e é difícil ter uma visão precisa da chamada ressurreição deles. Talvez um encontro direto com Harrison ou outro ilhéu forneça as informações que você está buscando. A única coisa que posso dizer agora é: pense no bruxo demoníaco Burman. Sua condição claramente piorou desde que Harrison o levou a matar o que parecia ser seu próprio espírito maligno, e os habitantes da Ilha da Ressurreição provavelmente têm problemas. Eu estava certa da última vez quando disse que o espírito maligno de Arden ainda poderia estar vivo após o ritual relacionado. Lumian ficou em silêncio. Ao retornar a Traer, Lumian prontamente foi até a rua Orozai, número 09, e bateu na porta do quarto 702. Por que você está aqui de novo? Franca abriu a porta com um olhar de desdém. Ele tinha saído há menos de uma hora. Felizmente, era dia. Ela não tinha planejado nada ainda, e se tivesse ficado assustada? Lumian olhou para Jenna, que estava encolhida no sofá da sala com um livro, apoiando-se para olhar para ele. Ele sorriu para as duas demônias e disse: consegui obter a fórmula da poção da demônia do desespero. Franca pareceu confusa. Ele não tinha acabado de adquirir a fórmula da poção do Cavaleiro de Ferro e Sangue? Ou ele havia realizado algo significativo nos poucos minutos desde que partiu? Jenna ficou igualmente perplexa, pensando que Lumian estava brincando a princípio. Desespero era a fórmula de poção da sequência 4 que continha o método que os humanos usavam para abrir os portões da divindade. Como poderia ser obtida tão facilmente? Num piscar de olhos, Franca e Jenna perguntaram em uníssono. Vocês foram ao Vingador Azul? Você terminou de explorar o Vingador Azul? Apenas uma exploração preliminar, Lumian passou por Franca, sorrindo enquanto falava. Você obteve a fórmula da poção demônia do desespero apenas em uma exploração preliminar? Jenna perguntou, um tanto incrédula. Lumian riu. Esse é um dos legados do Imperador de Sangue. Uma fórmula de poção da sequência 4 deve ser considerada bem normal entre os tesouros. O que mais você encontrou? Franca perguntou curiosamente depois de fechar a porta. Lumian sentou-se casualmente em uma poltrona e contou sua aventura a bordo do Vingador Azul, incluindo suas interações com a Madame Mágica e o Senhor enforcado do início ao fim. Essa vela de cera de cadáver parece bastante sinistra, Franca exclamou genuinamente. Jenna concordou com a cabeça, sentindo como se tivesse acabado de ouvir uma história de terror. Como uma Beyonder do caminho da demônia, amiga de um caçador, ouvir que a vela era feita dos olhos dos cadáveres de um cavaleiro de ferro e sangue e de uma demônia do desespero sempre a fazia inadvertidamente pensar em si mesma, Franca e Lumian. Assim que Jenna sentiu que Franca havia expressado seus próprios pensamentos, ela ouviu sua companheira propor ansiosamente: da última vez na Traer da quarta época, eu mal vi como era aquela cidade enevoada. Você não a descreveu claramente o suficiente. Posso usar essa vela para fazer um pacto e ver a cidade enevoada de dentro ou do ar. Vocês serão meus guardiões. Essa vela queima muito rápido. Eu só tentei uma vez, e já foi um quinto dela. Lumian pensou em voz alta. Vamos esperar por uma chance de visitar Porto Bance ou entrar na Traer da quarta época, então você pode tentar.
Além disso, a Madame Mágica disse que sem a aura residual do Imperador de Sangue, um ritual específico é necessário para ajudar, e ninguém sabe ainda como é esse ritual. Talvez quando estivermos em Bansi ou na Traer da Quarta Época, influenciados pelo ambiente, não precisaremos mais do ritual. Está bom, Franca cedeu. Uma vela de cera de cadáver que só poderia ser usada mais 4 vezes obviamente precisava ser reservada para as melhores ocasiões. Franca virou-se para Lumian. Franca, transbordando entusiasmo, disse a Lumian, vamos ver a fórmula da poção da demônia do desespero. Qual é a minha recompensa? Lumian brincou. Franca estalou a língua. Vou ficar de olho na seita das demônias para encontrar itens místicos que possam mudar de gênero e dar a você de graça. Com isso, o sorriso de Franca ficou ainda mais brilhante, e seus olhos brilharam. Estou realmente ansiosa por esse dia. Jena imaginou isso por um momento e também ficou um pouco animada. Considerando as potenciais consequências de debater sobre esse tópico, Lumian fingiu estar sem palavras e rapidamente tirou um pedaço de pele humana delicada de sua bolsa do viajante e colocou-a sobre a mesa de centro. Os 3 apenas deram uma olhada rápida na fórmula da poção antes de se afastarem rapidamente, parando um momento antes de retornar para continuar. Após algumas repetições, o conteúdo da fórmula da poção da sequência 4 emergiu completamente em suas mentes. Nome: Desespero. Sequência: 4. Ingredientes principais: saco de veneno da serpente mãe da peste, cristal do caçador de prata. Ingredientes suplementares: 10 ml de bilis da serpente mãe da peste, 3 fragmentos do caçador de prata, um galho fresco de visco e 10 ml de sangue de 7 vítimas que morreram de diferentes pragas. Ritual: envolva mais de 30.000 pessoas em uma praga severa. Quanto mais pessoas morrerem, mais forte será o desespero e o sofrimento, melhor será o efeito do ritual. Em um breve silêncio, Franca sibilo: esse ritual não é muito maligno? Eu não consigo fazer uma coisa dessas. Ela sentiu que se sucumbisse ao desejo de progredir, de se tornar uma semideusa, e causasse tal praga, ela realmente cairia e se tornaria uma demônia. Jena balançou a cabeça, o rosto cheio de medo. Ela não conseguia imaginar se tornar esse tipo de pessoa. Ela preferiria ficar para sempre na sequência da demônia da aflição. Não se trata apenas de ser mau, é obviamente mais difícil do que o ritual de ascensão do Cavaleiro de Ferro e Sangue, disse Lumian de outro ângulo. Usando as capacidades da demônia da aflição junto com propagadores e itens, transformar um contágio em uma praga que infectasse 30.000 pessoas não era muito desafiador. No entanto, em qualquer cidade com uma população tão grande, organizações oficiais existiam, e elas provavelmente notariam o surto logo após ele começar. Isso levaria a intervenções direcionadas e possivelmente até mesmo a identificação da fonte da doença, a própria demônia da aflição, levando à sua eliminação. Se ela evitasse cidades e espalhasse a doença de uma pequena cidade ou vila para outra, levaria um tempo extremamente longo. Quanto mais o processo se arrastasse, maior a chance de vários contratempos que poderiam fazer o ritual falhar. Por exemplo, descoberta pelos Beyonders oficiais, contenção natural da doença ou outros eventos imprevistos. Comparado a isso, o continente sul pode ser mais adequado para a demônia da aflição avançar. Sim, disse Franca com uma expressão de dor, não há como contornar esse ritual? Ou há um ritual equivalente, menos maligno? Jena quebrou a cabeça, mas não conseguiu pensar em nenhum atalho que não envolvesse matar inocentes. Lumian, com um sorriso despreocupado, disse: é simples. Depois de chegar à sequência 5, você pode mudar para o Cavaleiro de Ferro e Sangue. Se você se importa,
Ou melhor, se prefere continuar sendo uma demônia, você pode então verificar se o ritual da demônia imperecível é maligno. Se não for, você pode voltar. Franca e Jena ficaram atordoadas. Ponto.